Bom, finalizando esse nosso mini curso aqui sobre tutela jurídica de paisagem, que é o material complementar ao livro Tutela Jurídica da Paisagem, a gente tem a aula, então, sobre dano paisagístico e valoração do dano paisagístico. O primeiro ponto a ser levantado é o seguinte complicador: nós não temos um conceito normativo de dano ambiental. Não dispõe, não tem na lei lá dizendo dano ambiental é tal e tal coisa. Nós temos, sim, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que traz o conceito de degradação, que é a alteração da qualidade ambiental adversa às características do meio ambiente. E quando ela fala poluição, a poluição é a degradação que resulte direta ou indiretamente. E aí tem alguns elementos que a gente pode trazer para o dano paisagístico, que prejudique a saúde, a segurança, o bem-estar da população. Então, como eu disse, a paisagem tem estreita ligação com a saúde e com o bem-estar, que crie condições às atividades sociais e econômicas. A paisagem tem uma finalidade econômica, por exemplo, na questão do turismo, na valorização dos imóveis, que afetem a biota, que afetem as condições estéticas do meio ambiente. Então, a estética é trazida aqui também, que lancem matéria em desacordo com os padrões ambientais. Por exemplo, a poluição sonora, que pode caracterizar uma degradação da paisagem sonora. E aí o dano paisagístico. O que é o dano paisagístico? Ele é uma espécie de dano ambiental, e aqui eu trago no livro o conceito que eu trago para dano paisagístico, que é toda degradação que comprometa os atributos essenciais da paisagem, alterando a ambiência de forma a causar uma alteração psicológica negativa em certa coletividade, diminuindo-se a sua valoração. Então, gente, se a gente defende que a paisagem é aquele processo em que uma dada localidade tem uma fisionomia, ou seja, aquela característica especial dela, que gera uma ambiência, que é aquele espírito do lugar, que é recebido pelos nossos sentidos, olfato, visão, audição, tato, que isso altera a nossa condição psicológica, positivamente ou negativamente, e que essa condição psicológica me leva, num processo de interpretação, a dar valor ou não àquela paisagem. Então, se eu altero e que isso tudo vem de atributos essenciais, como a questão da harmonia, a questão da estabilidade, se eu altero isso, eu altero a ambiência, eu altero esse sentimento psicológico de forma negativa e eu levo uma diminuição de valor daquela paisagem. E quando isso ocorre, então, eu tenho o dano paisagístico. Esse é o conceito de dano paisagístico, estritamente ligado com essa ideia do conceito de paisagem. É um conceito amplo, não só para aquelas paisagens especiais. E aí, nesse conceito, se eu tenho um dano paisagístico, a primeira obrigação que eu tenho é a recuperação desse dano. Nós temos uma ordem de prioridade: a recuperação in natura, se for possível recuperar aquela paisagem, a compensação, usar os recursos para preservar uma paisagem semelhante, e só por fim, a indenização. Então, eu vou tratar com vocês aqui sobre a valoração do dano paisagístico. Então, quais são os desafios? Não tem o conceito legal do dano ambiental, nem do dano paisagístico. Não tem uma legislação que apresente como eu devo valorar o dano ambiental e muito menos o dano paisagístico. Tem corrente científica diversa, por exemplo, da economia verde, economia ecológica. Então, a economia verde, ela incorpora a vertente ambiental, a economia do meio ambiente trabalha mais com preço de mercado, já a economia ecológica considera o meio ambiente como uma forma sistêmica, e nenhum método consegue abranger todos os elementos do dano ambiental e todos os elementos do dano paisagístico. Então, o que eu tenho? Nós temos que, pela Política Nacional do Meio Ambiente, a imposição de obrigação de recuperar e ou indenizar os danos, então pode ser cumulativa, tá? E, como eu havia dito, nós temos uma ordem de preferência: recuperação no local, compensação ambiental e indenização ambiental, sendo que é possível a reparação com a compensação ou indenização, segundo o entendimento do STJ. E aí,
como não há uma normativa que estabeleça, a gente tem que buscar esses conceitos. Por exemplo, na lei de pagamento por serviços ambientais, ela traz a ideia de serviço ecossistêmico. Os benefícios relevantes para a sociedade gerado pelo ecossistema em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais. Então, essa lei já entende que a natureza presta serviços. E um dos serviços que essa natureza pode prestar é o serviço paisagístico. Então, nesse componente da valoração, o STJ entende que tem que ser da forma mais completa possível, não exclui o dever de indenizar. E dentro dessa indenização, ela traz o conceito de dano interino intermediário, aquele período em que o bem deixou de prestar o serviço ambiental, dano residual ou permanente, que é aquele dano que não vai voltar, mesmo que se busque a recuperação daquela área, não voltará. O dano moral coletivo, que é aquele dano no sentimento de uma certa coletividade em razão daquele bem ter sido atingido. E a mais-valia ecológica ilícita, que é aquele ganho que a pessoa teve indevidamente utilizando aquele bem ambiental de forma ilícita. Além disso, pode ter um dano social, que é a perda da qualidade de vida da população de uma forma difusa. Tudo isso, gente, a gente tem algumas referências para chegar na valoração desse dano ambiental. E uma delas, além da Lei de Pagamento de Serviços Ambientais, que fala que a natureza presta um serviço ecossistêmico, a gente tem aqui o Decreto Federal 4339, que diz que o valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais, inclui o uso direto e indireto, de opção de uso futuro e o valor intrínseco, o valor ecológico, genético, social, científico, recreativo, cultural e estético. Então, temos um próprio decreto que já fala em estético, cultural, recreativo, social, que isso compõe o valor de uso da biodiversidade. Então, o que é o valor de uso? É aquilo que é tangível. Ele pode ser direto, por exemplo, o preço da madeira, o valor do ingresso turístico de uma área, isso é o valor de uso direto. O indireto é aqueles benefícios ecossistêmicos, por exemplo, proteção da bacia, sequestro de carbono, melhoria da qualidade de vida, é o uso indireto. E o valor de opção é quantas pessoas estão dispostas a gastar para manter aquele bem. E o valor de não uso é o valor dele em si, o valor moral, cultural, ético, estético daquele. Esses são elementos, conceitos que vão sendo construídos para que nos métodos de valoração de dano ambiental possa estabelecer, eu quero ver o valor de uso direto daquela paisagem, era quanto cobrava, e o valor de uso direto, quanto que ela melhorava na qualidade de vida, no sequestro de carbono e essas coisas, e essas questões. Então, um método que tem, tratando aqui, por exemplo, ele traz alguns exemplos, valor de uso direto, a madeira, os frutos, a própria beleza natural, o indireto, a conservação, a manutenção da qualidade de ar, os processos ecológicos e assim por diante. E aí, nós temos uma norma da ABNT que trata da valoração, que diz que deve levar em conta o valor comercial dos bens, o custo de reposição daqueles bens, o custo de relocalização, os métodos de substitutos, de bens substitutos, tudo isso para ir construindo uma ideia de metodologia da valoração do dano ambiental e mais do dano paisagístico. Só que o que existe, gente, é que existe muito método. Vários métodos de valoração do dano ambiental. Aqui eu trago algum. Tem o valor de recurso ambiental, o método de valoração do contingente, que é, por exemplo, faz pesquisas de quanta pessoa estaria disposta a pagar para preservar aquela paisagem. E aí, com base nisso, se calcula quanto ela vale. Por exemplo, o método de custo de viagem, quanto as pessoas gastam em média de onde elas saíram até onde elas chegaram para visitar aquela determinada paisagem. Então, com isso, eu vou chegando num valor. Quanto uma paisagem, o método de preço hedônico, quanto uma paisagem, já se sabe que uma área verde numa área urbana valoriza os imóveis em volta. Se aquela área verde não existisse, aqueles imóveis custariam menos. Então, essa diferença é o que eu posso utilizar para valorar a paisagem. Por exemplo, o método de dose e resposta, custo de reposição, quanto custaria para recompor em termos de paisagem, é praticamente impossível. E uma série de outros métodos que existem.
eu trago para vocês os mais aplicáveis para a questão de paisagem. Um é o preço hedônico, ou seja, quanto um imóvel é valorizado pelo clima, quanto representa esse valor. Então, assim, se eu tenho uma certa paisagem urbana, um parque, e esse parque vem a ser degradado, eu sei que aqueles imóveis do lado, eles valem mais porque estão próximos. Ou, por exemplo, quer ver? Todo mundo sabe que um apartamento de frente para o mar custa muito mais que um que está a 100 metros do mar, que custa mais que o que está a 500 metros. Aquilo é uma paisagem, isso tem um valor, então isso pode ser utilizado como preço hedônico. Ou o método custo de viagem, quantas pessoas gastam para visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Vem gente do mundo inteiro. Isso tem um valor que pode ser quantificável. Tá? Esse da valoração de contingente, quanto as pessoas estão dispostas a pagar para preservar aquela área. Tá? O custo de reposição, quanto você gastaria para repor aquela paisagem, sendo que praticamente impossível. Tudo isso são métodos de valoração do dano ambiental e dano paisagístico. Então, esses critérios, tem critérios subjetivos, a posição social, econômica, tem os objetivos, o risco, tem o valor de desestímulo, tudo isso no dano moral ambiental para ser analisado, quando vai se fixar um dano moral ambiental. Então, trazendo aqui um caso de dano moral ambiental, entendeu-se que era dano moral ambiental. No caso, ele falou que surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado e, em determinada hipótese, reconhece que o dano moral decorre do simples violação do bem jurídico, sendo configurado pela ofensa dos valores da pessoa humana, e não precisa comprovar dor ou padecimento no caso concreto. Ele sempre ocorre quando o prejuízo ambiental atinge a esfera moral da coletividade. Comprovada a ocorrência, deve ser condenado também ao pagamento de indenização, levando em consideração a gravidade do dano e as circunstâncias do infrator. Quer ver um caso de dano moral coletivo de paisagem? Se uma praia vem a ser contaminada por derramamento de petróleo e as pessoas deixam de utilizar aquela praia, isso pode configurar um dano moral coletivo, isso configura um dano moral coletivo. Então, os desafios que nós temos em relação ao dano paisagístico é que não tem um conceito claro, até onde pode ser considerada uma alteração lícita ou ilícita, não tem um parâmetro igual ao ambiental, é difícil essa restauração ao estado anterior, temos a questão da evolução natural da paisagem, e tem muitos dos métodos e nenhum método específico para a valoração da paisagem. Eu trago para vocês, como indicação de leitura, o artigo da doutora Annelise Monteiro Steigleder, que chama Critério de Valoração Econômica de Danos a Bens Culturais Materiais. Ele não é paisagístico, mas ele traz do bem cultural e traz essas várias metodologias existentes. Com isso, a gente encerra essa aula da valoração e do dano ambiental paisagístico. Claro que no livro tem muito mais profundidade, e a gente encerra também esse mini curso, que na verdade foi só um material de apoio para o livro Tutela Jurídica da Paisagem. Então, eu espero que você goste do livro, que seja uma leitura positiva, que essas aulas possam te auxiliar de alguma forma a você a compreender melhor, a aprofundar mais, e espero que você, com a leitura do livro e com essas aulas, possa no seu dia a dia aplicar esses conhecimentos, porque a gente precisa estabelecer no direito brasileiro essa ideia do direito à paisagem, dos instrumentos jurídicos e avançar na tutela jurídica da paisagem. Muito obrigado.